Olá, queridos alunos, é muito bom estarmos de volta aqui, né, nas atividades, mesmo que à distância, mas de certa forma a gente está seguindo, está caminhando, né, mesmo que devagar, com o objetivo de tentar conseguir, almejando, né, um conhecimento, uma aprendizagem que realmente faça sentido na nossa vida. Sei que alguns de vocês aí estão ansiosos para retornar, e eu também. Eu confesso que eu também estou nessa ansiedade, doido para retornar às nossas práticas laborais. E enquanto isso não acontece, a gente precisa prosseguir o nosso conteúdo. Então, hoje, nesse momento, eu estarei passando para vocês conteúdo da semana, inclusive junto com a atividade, e espero que vocês possam fazer bom proveito desse conteúdo que a gente vai estar iniciando agora. Então, nesse momento, a gente vai estar passando, eu vou estar passando para vocês a ementa da disciplina, ou seja, o que nós vamos ver durante todo o nosso semestre, né, dentro da disciplina de PO Java, esperando que vocês possam, a partir dessa ementa, já seguir tentando, de certa forma, adiantar algum conteúdo através de uma pesquisa, né? Tentando, por exemplo, de repente um conteúdo que tem na ementa, que vai ser trabalhada daqui a uns 2 meses, um mês, de repente um conteúdo que a gente vai trabalhar no futuro, vocês já possam estar dando uma adiantada e quando a gente chegar nesse conteúdo, você já tem uma base. Isso é interessante porque a dificuldade vai ser com certeza bem menor do que se a gente estiver deixando para estudar sempre na hora, né, quando está acontecendo conteúdo. E vocês até podem me ajudar caso vocês já tenham aí estudado o conteúdo, tá bom? Vamos lá. Vamos então iniciar pela apresentação da ementa da disciplina PO Java, que é exatamente a disciplina que eu vou estar junto com vocês nesse semestre agora, 2021.1, tá bom? Beleza. Eu tenho aqui, né, exatamente o arquivo, né, que representa a ementa dessa disciplina. Certo? Essa é a ementa oficial vinda lá da SEDUC do Estado, da Secretaria da Educação do Estado. Então a carga horária da disciplina são 100 horas, 100 horas aulas, 100 horas aula, e a metodologia que a gente vai estar aplicando a princípio, né, uma metodologia mais à distância, certo? Mas aí eu espero que logo, ainda esse semestre, a gente possa estar de volta nas aulas práticas em laboratório, como eu já falei. Então, o que é que norteia essa ementa? A ementa vai introduzir o paradigma de programação orientada a objetos, juntamente com seus conceitos de classe, objeto, herança, encapsulamento e polimorfismo, além dos conceitos de interfaces e exceções, que são inerentes, né, às linguagens de programação orientadas a objetos. Então, todas as linguagens orientadas a objetos possuem essas características que a gente já citou agora. Desenvolvimento de um pequeno sistema baseado no paradigma de programação orientada a objetos, utilizando o padrão MVC, Model View Controller, e modelos descritos em UML, certo? O UML seria a linguagem de modelagem universal, certo? Que a gente vai ver mais adiante. Então, tudo isso que a gente falou, né, para alguns pode parecer algo, né, sem sentido, né, mas a gente vai, à medida possível, dentro das nossas limitações do tempo, a gente vai estar explicando para vocês todos esses conceitos, o que é um conceito de herança, né, que é a base, né, da programação orientada a objetos, o conceito de encapsulamento, né, o conceito de polimorfismo. Todas essas coisas são fáceis de se compreender, não é muito complexo, não é complicado. Né? Basta que a gente possa realmente, vocês também se dediquem para tentar compreender esses conceitos de uma forma mais simples possível, tá bom? O conceito de objetos também, né, o conceito de classe, isso tudo a gente vai estar explicando no decorrer das aulas. No final do semestre, eu gostaria muito que vocês tivessem alcançado essas habilidades e competências, como, por exemplo, compreender os princípios
de paradigma da programação orientada a objetos. Então, você saber o que é uma herança, saber o que é um polimorfismo, saber o que é o conceito de encapsulamento, o que significa isso na prática, usando os códigos, né? Conhecer o funcionamento e as características da linguagem Java. Então, se você puder compreender, afinal, da disciplina, né, como é que funciona e quais são as características da linguagem Java, isso para mim já vai ser bem gratificante. Né? Desenvolver programas orientados a objetos em uma linguagem de programação Java. Então a ideia é que todos possam sair depois do semestre desenvolvendo pequenas aplicações usando os conceitos de orientação a objetos. Utilizar e desenvolver bibliotecas e classes, né, porque a gente sabe que o Java, né, por exemplo, é uma linguagem que você pode incorporar novas classes à linguagem, né, e desenvolver aplicações com interface gráfica na linguagem Java, utilizando o padrão MVC. Né. Então a gente já poderia também estar desenvolvendo aplicações de visuais, né, com janelas e tal, com botões para você clicar e tudo, utilizando a linguagem Java e o padrão MVC, que é um padrão bem utilizado na linguagem Java. Conhecer e aplicar técnicas para levantamento de requisitos, isso tem a ver mais com a questão da UML, né, que a gente vai ver também, né, interpretar e elaborar diagramas UML. Então é outra coisa também bem simples que a gente vai aprender, eu tenho certeza, com o mínimo de dificuldade possível. E aí a gente começa por fases, né? A gente vai começar vendo um pouco do histórico, né, da linguagem Java. A gente vai ver alguns mitos existentes, as principais características que o Java tem, que se diferencia ele de outras linguagens de programação. A gente vai conhecer a plataforma Java, né, ou seja, o que tem pronto para você utilizar desenvolvendo com Java. E a gente vai conhecer também alguns componentes do Java, alguns pacotes que são essenciais na plataforma Java, que a gente chama Java SE ou Standard Edition, que é a plataforma que a gente vai utilizar nas nossas aulas. E a gente vai saber o que é plataforma, se existem outras plataformas, essa é a única, não existe outra e tal. A gente vai entender isso no decorrer das aulas, isso não se preocupe com essas questões. Né? A gente vai ver que existe um ciclo, né, entre a codificação, você está digitando lá os códigos, a compilação, que é o processo de transformação do código em um código mais próximo da linguagem de máquina, né, que a gente vai chamar de bytecode, e a execução propriamente dita, que é exatamente quando o programa é executado e ele vai ser apresentado ao usuário. E aí a gente vai também conhecer algumas classes bem legais que o Java já possui. Isso é uma característica fenomenal, que muitas coisas você não precisa criar do zero, né? Já tem muita coisa pronta. E aí você pode aproveitar essas classes que já existem no Java para implementar os seus programas. Então a gente vai conhecer, por exemplo, a classe string, que trabalha com textos, né? Faz manipulação de textos, de caracteres na memória do computador, e a classe math, né? Trabalha com números, né? Na verdade, números, a questão matemática mesmo. Math exatamente seria a matemática. Okay? Além disso, né, na fase 2, a gente vai trabalhar muito a programação orientada a objetos, o POO, né? Programação orientada a objetos, e também a UML. Então a gente vai conhecer a orientação a objetos em Java, nós vamos ter uma introdução, o histórico e fundamentos da orientação a objetos, classes, objetos, a gente vai conhecer o que é uma classe, o que é um objeto, o que são atributos, o que são métodos dentro do Java, né? O que é um método, o que é um atributo, isso é legal, vai ser bem interessante isso. O que seria abstração e encapsulamento, né? Qual o conceito disso? A gente vai entender também nas nossas aulas. A gente vai trabalhar também com herança, né? A gente vai entender o conceito de herança, e aí, dentro da programação, e a gente passa a conhecer outras características da linguagem da orientação a objetos, que seria sobrecarga, sobrescrita de métodos e polimorfismo. Polimorfismo é outra característica fundamental da orientação a objetos que a gente precisa conhecer. Composição, associação, dependência e generalização. Isso a gente já vai ter uma noção disso lá na UML, quando a gente começar a conhecer a parte da modelagem de dados. Vamos também
entender um pouco do que seria o tratamento de erros e exceções. Como é que você trata erros e exceções no Java. Como é que você manipula arquivos, ou seja, você abre um arquivo no seu programa, salva o arquivo, você faz manipulação de arquivos dentro do seu software, dentro do seu programa. E a gente conhece também a linguagem de modelagem, a UML, linguagem de modelagem universal, e aí a gente entra nessa questão do desenvolvimento de requisitos, né, da parte de criação do nosso modelo do nosso programa. Então é mais ou menos como se você fizesse primeiro a planta da casa. Basicamente o ML seria você primeiro, antes de construir um prédio, você primeiro constrói a planta da casa, e aí a partir dessa modelagem, né, dessa planta da casa pronta, é que você começa a construir a casa propriamente dita, com todos os requisitos já definidos lá na modelagem, ou como eu já falei, na planta da casa que você vai estar construindo. Então a gente vai ver requisitos, vamos ver o que é diagramas estruturais, vamos ver o que é diagramas comportamentais, lembrando que, aliás, só adiantando que alguns desses diagramas a gente não vai ver muito a fundo, a gente vai conhecer, vamos nos aprofundar apenas nos que realmente são mais importantes, né, por conta do tempo também. No final, né, na fase 3, a gente vai construir um pequeno programa, já com toda a OML pronta, né, usando o MVC, Model View Controller, e isso vai ser a nota final da disciplina, esse programa feito no Java. Obviamente, né, que eu estou colocando isso como se a gente estivesse em laboratório. Isso a gente sabe que no momento não é possível, né? No momento não é possível, mas a gente vai adaptando essas coisas, essas estratégias ao longo da disciplina. Então nesse projeto orientado a objetos final, né, como eu falei, se a gente tiver essa possibilidade de estar em laboratório, a gente vai solicitar que vocês realizem, construam um projeto de um software e apresentem no final como avaliação, vai ser a nossa avaliação final se a gente retornar para os laboratórios de informática. Caso isso não aconteça, a gente vai pensar em uma outra estratégia de avaliação, tá bom? Então é isso, um abraço para todos e até o próximo vídeo, onde eu vou estar já com o conteúdo que vocês vão precisar estudar para realizar a atividade, tá bom? Um abraço.